Dia 27 de abril, foi por você. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versos 15 e 16. Você já deve ter ouvido o ditado popular que diz tal pai, tal filho. Mas você sabia que esse ditado também diz respeito a Jesus, o Deus Filho, e ao nosso Deus Pai? Pois não é possível desvincular um do outro ou servir e amar somente um em detrimento do outro. Pai, Filho e Espírito são um. Quando você escolhe amar e seguir a Jesus, você está escolhendo amar e seguir a Deus Pai. Ou seja, se você tem Jesus, tem também Deus Pai, pois Cristo é Deus e Jesus precede toda a criação. É de fundamental relevância compreendermos e vivenciarmos essa verdade de que o próprio Deus se fez homem, esvaziou-se a si mesmo e habitou em nosso meio, fazendo-se servo humilhado e desprezado em nosso favor. É impossível medir o amor de Deus pela humanidade. Ele é paradoxal, incomparável, imensurável, profundo e verdadeiro. Esse é o amor de Deus. Ele nos ama a ponto de Jesus, com os braços pregados em uma cruz, declarar com essa atitude o quanto ele está disposto a nos levar consigo para a eternidade. Deus preferiu se tornar homem e morrer na cruz a ter de passar a eternidade longe de nós. Seja grato pelo que Jesus fez por você e por ele nunca desistir de nós. A melhor forma de mostrar gratidão por tudo que o Senhor fez por você é levar uma vida de humildade e obediência a Deus e de amor ao próximo de modo incondicional. O amor de Jesus o faz abrir os braços para suprir você. Leitura bíblica, Gênesis capítulo 47. Então José foi dar a notícia ao rei e disse: O meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gozém com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. Depois levou 5 dos seus irmãos e o apresentou ao rei. O rei perguntou: Qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelha, como foram os nossos antepassados. Viemos morar nesse país porque a terra de Canaã não há pastos para os animais e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gozém. O rei disse a José: Agora que o seu pai e seus irmãos vieram ficar com você, a terra do Egito está à ordem deles. Dê a eles a região de Gozém, que é a melhor do país, para que fiquem morando lá. E se na sua opinião houver entre eles homem capaz, exponha-os como chefe dos que cuidam do meu gado. Depois, José levou Jacó, seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei e este perguntou: Qual a sua idade? Jacó respondeu: Já estou com 130 anos de idade, sempre tenho andado de um lado para o outro. A minha vida tem passado rapidamente, muitos anos foram difíceis, e eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. E José deu ao pai e aos irmãos terras na melhor região do Egito, perto da cidade de Ramsés, como o rei havia ordenado. Essas terras se tornaram propriedade deles e eles ficaram morando ali. José dava mantimentos ao pai, aos irmãos e aos parentes, conforme as necessidades de cada família. José como governador do Egito. Não havia alimento em lugar nenhum e a fome aumentava cada vez mais. Os moradores do Egito e de Canaã ficaram fracos de tanto passar fome. O povo comprava mantimentos e José juntava todo o dinheiro e levava para o palácio. Quando acabou todo o dinheiro do Egito e de Canaã, os egípcios foram falar com José. Eles disseram: Por favor, nos dê comida. Não nos deixe morrer só porque o nosso dinheiro acabou. José respondeu: Se vocês não têm mais dinheiro, tragam seu gado e eu trocarei por mantimento. Os egípcios levaram a José cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos. E em troca, ele lhes deu mantimento durante todo aquele ano. O ano passou e no ano seguinte foram dizer a José: Senhor, não podemos esconder o fato de que o nosso dinheiro acabou e que os nossos animais agora são seus. Não temos mais nada para entregar a não ser os nossos corpos e as nossas terras. Não deixe a gente morrer. Compre a nós as nossas terras em troca de alimentos. Seremos escravos do rei e ele será dono das nossas terras. Dê-nos mantimento para que possamos viver e também sementes para plantarmos, e assim a terra não se tornará um deserto. Então José comprou todas as terras do Egito para o rei. Todos os egípcios tiveram de vender as suas terras, pois a fome era terrível. Assim a terra ficou sendo do rei, e José fez os egípcios escravos no país inteiro.
José só não comprou as terras dos sacerdotes. Eles não tiveram de vendê-las, pois o rei lhes dava certa quantidade de alimentos, e assim eles tinham que comer. Então José disse ao povo: Agora vocês e suas terras são do rei, pois eu os comprei para ele. Peguem aqui sementes para semearem nos campos. Do que colherem, dê a quinta parte ao rei. Use as outras 4 partes para semear e para alimentar vocês, os seus filhos e as pessoas que moram com vocês. Eles respondeu: O Senhor salvou a nossa vida e tem sido bom para nós. Seremos escravos do rei. Assim, José fez uma lei que existe até hoje. A lei é a seguinte: em todo o Egito, a quinta parte das colheitas pertence ao rei. Só as terras dos sacerdotes não ficaram para o rei. Último pedido de Jacó. Os israelitas ficaram vivendo no Egito, na região de Gozém, onde compraram terras e tiveram muitos filhos. Jacó viveu 17 anos no Egito, chegando à idade de 147 anos. Quando sentiu que ia morrer, Jacó mandou chamar o seu filho José e disse: Se lhe posso pedir um favor, põe a mão por baixo da minha coxa e jure que será fiel e honesto comigo nisto que vou pedir. Não me sepulte no Egito. Quando eu morrer, tire o meu corpo do Egito e me coloque na sepultura dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. José respondeu: Eu farei o que o Senhor está pedindo. Então jure, disse Jacó. José jurou, e aí Jacó se inclinou sobre a cabeceira da cama e orou. Palavra-chave: amor.